Nessa aula, então, vou começar a falar sobre o conceito de dualidade, que é um conceito muito importante para a programação linear. Associado a todo problema de programação linear, existe um outro problema que é chamado de dual. O problema original é chamado de primal e esse outro problema é chamado de dual. E estudar esse outro problema é importante porque existem várias relações interessantes entre os dois. Se nós tivermos um problema na forma canônica, então o nosso problema primal, que é o nosso problema original, caso ele fosse minimizar Cx sujeito a x maior ou igual a b, x maior ou igual a zero, o nosso problema dual ele é definido como sendo maximizar WB sujeito a WA menor ou igual a C e W maior ou igual a zero. Então, nós temos variáveis W no nosso problema dual. Vejam que o nosso vetor B ele aparece na função objetivo do nosso problema dual e o nosso vetor C, que estava na função objetivo do primal, ele aparece no lado direito das restrições do problema dual. E a nossa matriz A, como a gente está multiplicando esse vetor W, esse vetor linha W por A, é como se eu tivesse transposto a minha matriz. Então, ilustrando aqui com um exemplo, se nós temos o problema minimizar 6x1 mais 8x2 com as seguintes restrições. Então, o nosso vetor C ele é 6, 8. A nossa matriz A, 5, 2. Nosso vetor B, 4, 7. O nosso problema dual seria, então, maximizar um vetor de variáveis W vezes B. Então, 4W1, W2. E esse vetor W ele vai pré-multiplicar a nossa matriz A. Então, nós teremos 3W1 mais 5W2, W1 mais 2W2, W1, W2 maior ou igual a zero. E as restrições do tipo menor ou igual, o primeiro coeficiente é 6 e o segundo coeficiente. Uma outra forma de escrever essas restrições, se eu considerar que o W é um vetor linha, um vetor coluna, então esse W que está aqui é um vetor linha m-dimensional. Se eu considerar que ele é um vetor coluna, eu posso escrever as restrições como A transposto W menor ou igual a C. Então, nesse caso, W seria um vetor coluna. Se por acaso eu tiver um problema na forma padrão, então a forma padrão é aquela em que as minhas restrições estão no formato de igualdade, com variáveis não negativas, o dual ele é definido como maximizar WB, WA menor ou igual a C, com W e restrito. Para ilustrar, então, se eu pegar esse mesmo problema que está aqui em cima e colocar ele na forma padrão, então eu vou colocar esse problema na forma padrão, seria então minimizar 6x1 mais 8x2. Eu teria que adicionar então variáveis de folga, subtrair variáveis de folga, para transformar essas duas restrições em restrições de igualdade. Nós teríamos então 3x1 mais x2 menos x3 igual a 4 e 5x1 mais 2x2 menos x4 igual a 7, com variáveis não negativas. Então, no meu problema dual, eu vou ter uma variável para cada restrição. Então, cada restrição do meu problema primal vai resultar em uma variável no meu problema dual. E aí, cada coluna no meu problema primal vai me dar os coeficientes de cada restrição no meu problema dual. Então, o meu dual seria maximizar 4W1 mais
7W2, 3W1 mais 5W2. Então vejam que aqui, ó, se o meu primal está na forma padrão, o dual dele ele é constituído de restrições do tipo menor ou igual a 6, ou melhor, 1W1 mais 2W2 menor ou igual a 8, menos W1 menor ou igual a 0 e menos W2 menor ou igual a 0. Então, se o meu problema tivesse na forma padrão, esse aqui seria o dual dele. Vejam que essa restrição nada mais é do que W1 maior ou igual a 0 e essa aqui W2 maior ou igual a 0. Ou seja, eu obtenho exatamente o mesmo problema dual. Então, o dual de um problema de programação linear, ele vai ser sempre o mesmo, independente se eu coloco o problema na forma canônica, padrão ou qualquer outra forma. Pode ser que mude o formato do problema dual, mas o problema que ele representa é sempre o mesmo, são problemas equivalentes. O dual do meu dual é o meu primal, o meu problema original. Então, se eu pegar, voltando aqui nesse exemplo, se eu pegar o dual desse problema aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse problema na forma canônica, que é essa forma aqui, só para a gente poder usar como referência essa transformação e obter o problema dual desse problema que está aqui. Então, para poder colocar esse problema na forma canônica, nós vamos multiplicar essas duas restrições por um número negativo para transformá-las em restrições do tipo maior ou igual. Então, esse problema na forma canônica seria maximizar 4W1 mais 7W2 menos 3W1 5W2 maior menos 3W1 menos 5W2 maior ou igual a menos 6, menos W1 menos 2W2 maior ou igual a menos 8, W1, W2 maior ou igual a 0. Então, para obter o dual desse problema, eu vou associar variáveis a cada restrição. Então, a primeira restrição eu vou ter uma variável x1 associada à segunda restrição, uma variável x2, e depois eu vou obter as restrições do meu problema dual, usando essa referência. Então, uma outra coisa que nós precisamos fazer aqui é transformar essa função objetivo em minimização. Para transformar numa função de minimização, é só minimizar o negativo. Então, minimizar menos 4W1 menos 7W2. Então, agora o meu problema está na forma canônica e eu posso obter o dual dele. Então, o dual vai ser um problema de maximizar menos 6x1 menos 8x2, sujeito a menos 3x1, x2 menor ou igual a menos 4, menos 5x1, 2x2 menor ou igual a menos 7, x1, x2 maior ou igual a 0. Que, na verdade, se eu reescrever esse problema que nós obtivemos, transformar ele num problema de minimização, ele é, na verdade, minimizar 6x1 mais 8x2. E se eu transformar essas restrições em restrições do tipo maior ou igual, 3x1 mais x2 maior ou igual a 4, 5x1, na verdade aqui era menos, 5x1 mais x2 maior ou igual a 7, x1, x2 maior ou igual a 0, que é o meu problema primal original, que é o problema que nós começamos. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei meu problema primal, obtive o dual dele e depois obtive o dual do dual. O dual do dual é o meu problema original. Então, notem que o problema ele foi obtido escrito de um jeito diferente. Ele estava no formato maximização, restrições do tipo menor ou igual. Mas quando eu transformei para a forma canônica, eu vi que era o meu problema original. Então, o dual do dual
é o problema primal. E se eu tenho um problema de programação linear, não importa se ele está na forma canônica ou padrão, o dual dele sempre é o mesmo problema. Pode ser que ele apareça com uma cara diferente, com as restrições do tipo maior ou igual, ou maximização ao invés de minimização, alguma coisa assim, mas ele é sempre o mesmo problema. Para facilitar a obtenção do problema dual, nós podemos usar uma tabelinha de referência, porque nem sempre o meu problema primal vai estar na forma canônica ou padrão. Então, para que eu não tenha que ficar transformando o meu problema na forma canônica ou na forma padrão, tem uma tabela de referência que é a seguinte. Se no meu problema de minimização eu tenho uma variável do tipo maior ou igual, a restrição que vai surgir a partir dessa variável vai ser do tipo menor ou igual. O que isso quer dizer? Então, se nós observarmos aqui, cada coluna no meu problema original vai dar origem a uma linha no meu problema dual. Então, se a variável daquela coluna ela é do tipo maior ou igual a zero, que é o caso desse x1, então a restrição que vai surgir daquela coluna vai ser uma restrição do tipo menor ou igual. Se a minha variável for do tipo menor ou igual a zero, a restrição vai ser do tipo maior ou igual a zero. Se a minha variável for irrestrita, a minha restrição vai ser do tipo igualdade. Cada restrição do meu problema original, cada linha no meu problema original, vai dar origem a uma coluna no meu problema dual. Se a minha restrição for do tipo maior ou igual, a minha variável também vai ser do tipo maior ou igual. Se a minha restrição for do tipo menor ou igual, a minha variável vai ser do tipo menor ou igual. E se a minha restrição for do tipo igualdade, a variável será irrestrita. Então, essa tabela pode ser usada tanto para converter um problema de minimização, tanto para obter o dual de um problema de minimização, então nesse sentido, ou também no sentido oposto. Se o meu primal é maximização, vou obter um dual de minimização. Só para ilustrar a utilização da tabela, então, se eu tenho um problema maximizar menos 2x1 mais 3x2 e a restrição 4x1 menos 2x2 maior ou igual a 3, x1 mais 2x2 menor ou igual a 5, x1 irrestrito, x2 maior ou igual a 0. A coluna do x1 vai dar origem a uma linha no meu problema dual. No meu problema dual eu vou ter variáveis W1 e W2. Então, uma variável correspondente a cada restrição. E a linha que eu vou obter nesse dual será 4W1 mais 1W2. Como a minha variável no problema de maximização é do tipo maior ou igual, é do tipo irrestrita, meu x1 é irrestrito, a restrição que eu vou obter é do tipo igualdade, igual a menos 2. A coluna aqui do x2 dá origem a uma linha também, que será menos 2w1 mais 2w2. Como o x2 é do tipo maior ou igual a zero, a restrição será do tipo maior ou igual a 3. Como a minha primeira restrição era do tipo maior ou igual, a variável que surge dessa restrição, que é o W1, será do tipo menor ou igual a zero. Então, W1 menor ou igual a zero. A minha segunda restrição era do tipo maior ou igual. Então, a variável W2 que surge dessa restrição vai ser do tipo maior ou igual a zero. W2 maior ou igual a zero. E o meu problema dual será de minimização. Minimizar 3W1 mais 5W2. Então, associado a esse problema primal, eu tenho esse problema. E se eu tentar escrever o dual desse dual, eu vou chegar no mesmo problema primal. Algumas relações interessantes
entre o problema primal e o problema dual. O primeiro resultado importante é o que nós chamamos de dualidade fraca. Se eu tenho, então, um par primal dual na forma canônica, por exemplo, então o meu primal é minimizar Cx com AX maior ou igual a B, x maior ou igual a zero, e o meu dual é maximizar WB, WA menor ou igual a C, W maior ou igual a zero, eu vou escolher aqui um par de soluções quaisquer. Então eu vou pegar uma solução x0, viável para o meu primal, não precisa ser ótima, e vou pegar um W0, que vai ser uma solução dual viável, uma solução qualquer viável para o meu problema dual. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar a relação AX maior ou igual a zero por W0. Então, multiplicando isso dos dois lados por W0, como W0 é não negativo, eu vou obter a relação W0AX maior que W0B. Se eu fizer a mesma coisa com a relação WA menor ou igual a C, se eu multiplicar isso por x0 na direita, eu obtenho, então, o seguinte, x0 maior ou igual a WX0, que é maior ou igual a W0B. Isso aqui é o meu objetivo primal, isso aqui é o meu objetivo dual. Portanto, toda solução viável para o meu problema primal vai ter sempre valor objetivo maior ou igual ao valor de qualquer solução viável para o problema dual. Esse resultado é que é chamado de dualidade fraca. Então eu tenho o meu primal de minimização, o meu dual de maximização, e para qualquer solução que eu pegar do meu primal, ela vai ter sempre objetivo maior ou igual do que qualquer solução para o meu problema dual. Algumas consequências disso, se eu encontrar um par de soluções primal e dual com o mesmo objetivo, essas soluções elas são ótimas para os seus respectivos problemas. Eu sei que não é mais possível melhorar x0 e não é mais possível melhorar w0, então elas são soluções ótimas. Outra consequência é que se um dos problemas for ilimitado, o outro é inviável. Então, se por acaso o meu primal for ilimitado, o meu dual ele não pode ter solução. E o mesmo acontece no outro sentido. Se o meu dual for ilimitado, o meu primal não pode ter solução. O inverso dessa afirmação nem sempre é verdadeiro. Então, se um deles for inviável, não quer dizer que o outro é ilimitado. Pode acontecer dos dois serem inviáveis. Outro resultado importante são as condições de otimalidade de Karush, Kuhn e Tucker. Eu não vou apresentar a prova, mas essas condições elas especificam o que deve ser satisfeito para que um ponto x ele seja ótimo. Então, para que um ponto x estrela seja ótimo no problema primal, deve existir um vetor W estrela que satisfaça as seguintes condições. Primeiro, o meu ponto x ele tem que ser viável para o problema primal. O meu ponto W ele tem que ser viável para o problema dual. Então, essas são as condições de viabilidade. Se eu tenho, então, um par primal viável e dual viável, a terceira condição ela especifica que o produto do meu W por AX menos B, observem que AX menos B é o vetor de folgas das minhas restrições primal. Ele tem que ser zero. E C menos WA, que é o vetor de folgas do meu problema dual,
multiplicado pelas minhas variáveis do problema original também tem que ser zero. Isso aqui é chamado de folgas complementares. O que isso aqui está dizendo é que se eu tenho um par, isso aqui está dizendo é que se eu tenho uma solução x viável, ela só vai ser ótima se existir uma solução w viável para o dual, tal que toda vez que uma restrição tiver folgada, para que isso aqui dê zero, o w associado vai ter que ser zero. Então, toda vez que eu tiver uma restrição folgada no primal, a variável dual associada vai ter que ser zero. E toda vez que eu tiver uma restrição folgada no dual, a variável primal associada vai ter que ser zero. Ou vice-versa. Toda vez que a minha variável dual tiver valor positivo, a restrição vai ter que ser justa. E toda vez que a variável primal tiver valor positivo, a restrição dual associada vai ter que ser justa. E nós vamos ver que isso aqui é válido para qualquer par de soluções primal e dual. Então, sempre que eu tiver uma solução primal viável e uma solução dual viável, se as folgas complementares forem satisfeitas, essas duas soluções são ótimas. Em particular, essa condição 3, ela implica, se eu multiplicar, eu vou obter WAX igual a WB, eu vou obter de cá CX igual a WAX e, portanto, WB igual a CX, o que mostra que os objetivos são iguais. Portanto, se eu tenho uma solução ótima no primal e uma solução ótima no dual, esse par de soluções tem o mesmo valor da função objetivo. Outro resultado importante é o que é chamado de teorema fundamental da dualidade, que diz o seguinte: ou ambos os problemas têm soluções ótimas, x e w, com o mesmo objetivo, ou então um deles é ilimitado e o outro é inviável, ou ambos são inviáveis. O teorema das folgas complementares também é outro resultado importante. Nós sabemos então que se eu tenho uma solução primal ótima e uma solução dual ótima, W, elas vão então ter o mesmo objetivo, Cx vai ser igual a WB. Eu vou pegar a quantidade WAX e subtrair dos dois lados dessa equação. Eu vou obter então Cx menos WAX e WB menos WAX. Ou, reescrevendo isso aqui, C menos WA vezes X igual a W vezes B menos AX. Passando isso aqui para o lado de lá, C menos W AX, W vezes AX menos B. Então, ao invés de trocar esse sinal por menos, eu inverti o sentido dessa subtração, igual a zero. A restrição dual, ela diz que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. A variável x, para ser viável no primal, tem que ser maior ou igual a zero. E a restrição primal especifica também que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero e isso aqui também tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, essa igualdade ela só é satisfeita quando esses dois termos da equação forem zero. Então, para que isso aqui dê zero, esses dois termos da equação vão ter que ser zero. Então, observem que isso aqui é a multiplicação de dois vetores. Essa parte aqui também é a multiplicação de dois vetores. Todos os coeficientes desses dois vetores, eles são maiores ou iguais a zero. E para que cada termo dê zero, cada um desses produtos aqui vai ter que ser zero. Eu posso escrever esse produto aqui como somatório para todo J de CJ menos W multiplicado pela coluna J de A vezes XJ. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero. Para que essa soma dê zero, ou esse cara vai ter que ser zero, ou esse carinha aqui vai ter que ser zero, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto,
sempre que uma variável ela for positiva, a restrição dual correspondente vai ter que ser justa. Isso daqui é uma restrição no meu dual. Ela não pode ter folga. Por outro lado, se a restrição tiver folga, o x associado vai ter que ser zero. A mesma coisa do lado de cá. Posso escrever isso aqui como somatório de WI vezes linha I de AX menos B. Isso aqui é uma restrição no meu primal, isso aqui é uma variável dual. Para que essa soma toda dê zero, cada termo dela vai ter que ser zero. Como ambos aqui são maiores ou iguais a zero, se um deles for estritamente positivo, o outro tem que ser zero. Então, se a variável dual for maior que zero, a restrição primal vai ter que ser justa. E se a restrição primal tiver folga, a variável dual vai ter que ser zero. Então, esse resultado é muito interessante. Ele diz que, dadas duas soluções quaisquer ótimas, se uma variável for maior que zero, a restrição dual associada tem que ser justa. Se a restrição dual for folgada, a minha variável primal vai ter que ser zero. E a mesma coisa no outro sentido. Se algum W for maior que zero, a restrição primal tem que ser justa. E se essa restrição for folgada, a variável dual vai ter que ser zero. Vou falar agora sobre o dual na tabela do simplex. Então, considerando que eu tinha um problema na forma canônica, com restrições do tipo maior ou igual, para poder aplicar o simplex, eu tive que colocar esse problema no formato de igualdade. Então, eu tive que subtrair um conjunto de variáveis de folga para colocar esse problema na forma de igualdade. Em cada rodada do método simplex, o que nós vamos ter na primeira linha da nossa tabela é um vetor que é dado pelo meu vetor de custo C menos CB, que são os custos das variáveis básicas, multiplicados pela inversa da base, multiplicado pela minha matriz A. Então, isso daqui vai resultar em um vetor, que é a primeira linha da minha tabela simplex. E nessa célula, no lado direito, nós vamos ter o custo da solução atual, que é o nosso CB B-1B. Se eu chamar esse vetor CB-B-1 de W, eu vejo que na última iteração do método simplex, que é quando o método simplex para, o método simplex para quando C menos CB-B-1A for maior ou igual a zero, como eu dei o nome W para esse CB-B-1, o método simplex para, então, quando C menos WA for maior ou igual a zero. Nesse momento, eu sei, então, que esse meu vetor W ele satisfaz as restrições duais. Então, C é maior ou igual a WA. Além disso, na minha primeira linha da tabela, como eu tinha lá no início, eu tive que adicionar variáveis de folga, tive que subtrair um conjunto de variáveis de folga. Isso significa que a parte correspondente a essas variáveis de folga, na minha matriz A expandida, era o negativo da minha matriz identidade. Então, eu comecei essa tabela simplex com o negativo da identidade aqui, que foram as variáveis de folga que eu tive que subtrair. Portanto, acima das colunas dessas variáveis de folga, o que eu tenho é um CS menos o CB B-1 multiplicado pelo negativo da identidade. Como os custos dessas variáveis é zero, o que eu tenho acima das colunas dessas variáveis de folga é um CB B-1, que é aquilo justamente que eu chamei de W. Quando o método simplex para, então, como toda essa primeira linha é maior ou igual a zero, que é a linha dos custos reduzidos, então, além de eu ter isso aqui, o meu C maior ou igual a WA, eu também tenho que W é maior ou igual a zero. Portanto, W igual a CB B-1 é uma solução dual viável. Além disso, se eu for, então, na minha tabela, nas colunas acima das minhas variáveis de folga, eu tenho aqui o meu vetor de variáveis duais. Eu tenho uma solução dual viável
e essas variáveis duais elas se encontram justamente acima das variáveis de folga. Acima das variáveis originais, eu tenho as folgas das minhas restrições duais. Cada coluna dessa corresponde a uma restrição dual. Então, em cada célula dessa, eu tenho uma folga de uma variável dual. Quando o método simplex para, essas folgas elas são todas não negativas, ou seja, eu estou satisfazendo as restrições duais. E se por acaso, além disso, uma outra coisa, na última rodada eu vou parar com solução ótima CB B-1B, CB B-1B é o valor das nossas variáveis básicas, né? Que é igual ao meu CB, então, XB, que é também, como eu acabei de chamar o meu CB B-1 de W, WB. Portanto, quando o meu método simplex termina, eu tenho um par de soluções primal e dual, de mesmo custo. Então, na tabela simplex, eu consigo encontrar ali a solução para o primal e a solução para o dual. Tudo isso que eu falei é válido em todas as rodadas do método simplex, em todas as iterações da tabela. O que vai acontecer é que quando eu tiver algum custo reduzido negativo, ou seja, eu tenho algum CJ menos CB B-1 AJ negativo, como eu chamei isso daqui de W, o que eu tenho é uma restrição dual violada. Então, em toda iteração do método simplex, na forma de tabela, eu tenho uma solução dual, junto com a minha solução primal. Essa solução dual, a minha solução primal ela é viável, e a minha solução dual ela tem o mesmo custo que a solução primal, só que ela é inviável. E o método termina quando eu consigo viabilizar essa solução dual.